Fala, fiel. Depois da boa classificação na Copa do Brasil, onde vencemos com bastante autoridade o Atlético Paranaense por 2-0, esse jogo na Neoquímica Arena, vamos virar a página na temporada, encarar o seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, vamos pegar o Fluminense no Maracanã, jogo muito difícil e que mais uma vez só a vitória interessa. Vale a pena a gente lembrar, torcedor, que o Coringão está na 12ª colocação com 26 pontos, então a vitória vai ser de suma importância para a gente dar um salto na tabela, não é mesmo? E teve uma boa notícia aí nas últimas horas, isso porque foi constatado que o Memphis Depay não teve uma contusão ali na coxa, foi só ali um edema. O jogador pode estar à disposição até para esse confronto aí contra o Fluminense, vamos aguardar. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes com o programa G4, onde o Vessone trouxe todas as notícias e as atualizações do Coringão aí dessa sexta. Os créditos, galera, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força e também apoiar o canal. Então vamos para o programa. E aí, Vessa? Bom, o Corinthians enfrenta o Fluminense. Fluminense e Corinthians, que pode ser a prévia da final do Brasileiro, da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. A dúvida fica por conta do Fluminense, né? O Arnaldo alertou do jogo do Lanús. É uma decisão e o Renato tá terça-feira, né? Tá terça, né? Então ele tá firme na Copa, nas Copas, e o jogo é na Argentina, não é nem no Rio. Então a ver como o Fluminense vai encarar essa partida. Provavelmente um time meio alternativo, tô imaginando. O Corinthians não deve ter o Memphis, porque ontem confirmou o edema na sua coxa, mas edema pré-lesão, né? Então é coisa de 7 dias. Eu imagino que lá em Recife, aí sim, no final de semana que vem, ele vai para o jogo. O Yuri deve jogar ao lado do Guinegão. O Martínez está voltando também da seleção venezuelana, agora com tempo para jogar. Os demais também voltaram, mas serão reservas. E o Corinthians tem que pontuar. O Corinthians divulgou, aliás, a TV Corinthians colocou os bastidores da classificação da Copa do Brasil, os jogadores alertando isso, né, gente? Vamos pontuar, vamos manter sequência de vitória no Brasileiro, chega, a gente precisa pontuar e tal. Então os jogadores pareceram cientes ali de que realmente uma posição e uma pontuação, tá 4 pontos da zona de rebaixamento, seria uma vitória fundamental. Depois vai viajar de novo, vai a Recife, e quando voltar, né, o Neoquímica Arena é o Flamengo. Então é um mês de poucos jogos, são 4 jogos no mês. É meio surreal isso, né? Só o Atlético, por causa da data FIFA, e depois dos 2 meios de semana de Sul-Americana e Liberta, o Corinthians só teve 1 Copa do Brasil e 3 brasileiros. São 4 jogos no mês inteiro, então não há desculpa nenhuma para calendário e tudo mais, com 2 jogos fora e o Flamengo em casa, mas tem que pontuar. O Corinthians tem que fazer minimamente aí, sei lá, 6 pontos talvez em 9 de brasileiro, ou seria talvez muito, ou 5 e 9 é o mínimo. Precisa melhorar essa pontuação aí. Bom, o Vessone sugeriu as fichas. Aqui então vamos estabelecer as regras. As fichas vão ser como? De cada semifinal, ou a gente pega 10 fichas e distribui entre os 4? Para ficar mais difícil, 10 distribuir nos 4, hein? Tá. Deu pra entender? Então é favoritismo ao título, né? Você tem 10 fichas e você distribui entre os 4 participantes. Puta, Márcio, a gente vai errar a conta, você sabe, né? Mas tudo bem, vamos lá. O Marco Aurélio Alves falou, Tirone falou besteira. Qual delas? Qual besteira? Explica aí pra mim. Você coloca só isso, não dá pra saber nem o que eu falei. E tem gente falando que o Massa tá fantasiado de flanela aqui hoje. Bom, então eu vou começar para facilitar a vida de vocês, tá? São 10 fichas, certo? Certo. Eu dou 4 fichas para o Cruzeiro, 3 fichas para o Corinthians, 2 fichas para o Fluminense. E uma para o Vasco. E uma ficha para o Vasco. Exato, é o meu voto. Também estou igual a você. Pouco sem graça. Exatamente. Eu tinha pensado exatamente nessa distribuição. Então acabou. Valeu, obrigado. A gente volta segunda. Não, e os 2? Vai. Eu tô 3 Cruzeiro, 3 Corinthians, 2 Botafogo e 2 Vasco. Botafogo tá fora. Mas 2 aí, Fluminense e 2 Vasco. 2 Fluminense e 2 Vasco. Aí ele não põe favoritismo no confronto. Claro que eu pus. 3, 3, 2 e 2. Fluminense e Vasco, 2, 2.
Então, mas eles vão se enfrentar. Aí você não fala que... Olha o Massa aqui, ó. Ele tá fazendo isso porque ele vem forte agora na ficha o dele. Passando passa mais um pouco aí, Massa. Não, peraí. Opa. Calma, não vai tirar lá, passando a planela. Muito bem, suas fichas, ô Massa. 6 para o Corinthians, 3 para o Cruzeiro, 1 para o Fluminense. E Vasco não tem chance. Olha aí. 0 fichas pro Vasco? Anota tá aí. Ousado, hein, meu? Quantas Corinthians? 6. Vocês aí no chat, distribuem suas fichas e mandem pra gente. Sabe por que o Vessa fecha? Olha o Montanha aqui, ó. 9 fichas pro Cruzeiro e 1 pro Corinthians. Ele deu. O Vessa fecha a câmera, porque quando eu falo sobre isso, ele sabe dentro dele que é verdade. Ele tem uma vontade de falar, boa, Massa, é isso mesmo. Mas ele não pode. Então, eu conheço. A galera tá falando que a gente tá desprezando o Vasco. Eu adoro o Vasco. Não é desprezo, nem desrespeito, nem coisa nenhuma, gente. É análise hoje. Hoje, eu não vejo o Vasco condições de ser campeão. E vou além. Tô torcendo pro Vasco. Já pensou o Vasco campeão que revira a volta na Copa do Brasil? Seria lindo mesmo. Torcida mais sofrida entre os grandes do Brasil, com folga. Tá sofrendo demais. Aliás, o último grande título, tô louco, ou foi a Copa do Brasil? Foi a Copa do Brasil com o... Em 11, né? Em 2011, exatamente. Com o Diego Souza, em Curitiba, né? Exatamente. Isso. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, então vamos só recapitular. Arnaldo e eu fomos com 4 pro Cruzeiro, 3 pro Corinthians, dá 7, 8, 2 pro Fluminense e 1 pro Vasco. O Massa foi, como é que é? 6 pro Corinthians, 4 pro Cruzeiro e 1 pro Fluminense. Não, aí dá 11. 6 pro Corinthians, 3 para o Cruzeiro e 1 pro Fluminense. E o Vessa Mureteiro, 3-3 e 2-2. Aí até eu, aí é fácil, né? Aí é tranquilo. Só para fechar e entrar no... Falem dos clubes, que a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Mas, Arnaldo, a gente colocou o Fluminense com poucas fichas, mas você gosta de falar do que vem fazendo o Renato Gaúcho. Gosto, porque ele é aquilo. O Renato tem uma pecha de péssimo treinador com a qual eu não concordo. Eu não acho ele excelente, mas não acho ele péssimo. E o trabalho dele no Fluminense é muito bom. Muito bom. Não é pouco bom, não. Acho que o Fluminense faz uma temporada... já surpreendeu na Copa do Mundo de Clubes. Sim, surpreendeu. Todos os outros eram mais cotados, brasileiros. Ele surpreendeu na Sul-Americana, foi o único brasileiro a se classificar direto. Ele surpreendeu no início do Brasileiro com uma boa largada que permitia que ele não passasse aquele sufoco do Brasileirão do ano passado, lembrando, foi salvo na última rodada contra o Palmeiras, e na Copa do Brasil ele vem bem, e eliminou o Bahia jogando melhor as 2 partidas. Eu acho que isso não tem discussão. E do meio do ano para cá perdeu o seu melhor jogador. Alguém perdeu um jogador tão fundamental no Brasil como o Arias era para o Fluminense? Eu acho que nenhum time perdeu desse nível. O time tá jogando. E agora com uma outra formação, com 3 caras no meio. Então o trabalho dele é bom. E aí é o time lá. Por isso que eu falei pro professor, por Massini, vai faltar data, porque o time vai jogar todos, vai jogar tudo até agora. Então agora a CBF vai começar a torcer pro Fluminense ser eliminado da Sul-Americana, porque na Copa do Brasil ele já tá garantindo em dezembro, certo, Vessa? Então, para ele descontar os jogos do Brasileiro aí, ele tem 20 partidas no Brasileiro, são 22 rodadas. E assim, Tironi, e aí o Fluminense tem alguns jogadores, né? Tem um goleiro muito bom, tem um zagueiro, tem jogador rodado e no meio tem saúde. Acho que o Renato conseguiu dar uma equilibrada nesse aspecto. O Canóbio parecia um bonde, começou a jogar bem. O Serna no outro lado também tá jogando bem. Então, algumas coisas... O Hércules foi uma excelente contratação. Olha como eu gosto do Hércules. Eu acho que o volante é excelente. Então, tem coisas boas no time do Fluminense. A CBF vai esperar a Sul-Americana, né? Porque cai as quartas.
ela tem as 2 datas da semifinal para pôr o Fluminense. Eu acho que até as quartas a CBF espera, eu acho. Exato. E o Lanús, que é adversário do Fluminense na Sul-Americana, não é fácil. É um jogo complexo, é um confronto complexo. Lembrando que o Renato foi campeão da Libertadores como técnico pelo Grêmio, justamente contra o Lanús, né? Deixa eu só destacar essa mensagem que está na tela aí, é muito boa. Fala a verdade, gente, essa Copa ficou bem mais interessante sem o Flamengo e Palmeiras, que seriam claros favoritos. O futebol brasileiro vive. É legal mesmo, porque sem Senão Flamengo, o âncora já... Fichas, âncora, 10... ia ser 5 para um, 5 para outro, 0 para o resto. Mas assim, eu acho que é verdade isso que ele fala. É legal, interessante isso. Vocês não acham? Porque o Palmeiras e o Flamengo seriam favoritos. Aí agora os 4 que estão lá são equilibrados. Isso é muito legal. Vessa, o âncora deu uma sugestão para a gente mudar para o brasileiro. A gente pode fazer essa pergunta para o âncora. Âncora, no Brasileirão, fichas, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Pra gente mudar pro Brasileirão. Quero ver, vamos ver. Minhas fichas? Flamengo 5, Palmeiras 5, Cruzeiro 0. Aí, tá vendo? Então isso que eu queria. Beleza? Estabeleceu, né, Versoni? Eu achava até que ele ia mandar um 6-4 pro Malvadão. Mas eu também achei, mas tudo bem. Tá bom. E aí, vocês? Então manda a ficha de vocês. 5 pro Flamengo, 4 pro Verde e 1 pro Cruzeiro. Eu tô nessa daí do Arnaldo. Achou um bom palpite. Não abrindo mão do Cruzeiro. Você, Massa? Cara, eu vou dar 6-4 pro Melvin, porque tem um ponto à frente. Só isso, senão era 5-5. Muito bem, olho na tela aí com os números do Garro e no Guinegão no jogo e também no confronto contra o Atlético Paranaense. Foram os 2 destaques, né? Sobretudo ontem. Vamos ver. Olha lá. Guinegão, hein? No Corinthians 2-0. 77 minutos em campo, 1 gol, 1 assistência, 1 grande chance criada, 1 passe decisivo. Finalizações do gol, 1 gol. Efetividade absurda. 88% de acerto no passe, 1 de 5 duelos ganhos, 1 corte, nota SofaScore 8. E o Rodrigo Garro, 84 minutos em campo, 1 gol, 1 assistência, 1 grande chance criada. É efetividade, né? Dos 2. E aí no confronto de ida, Guinegão, 2 jogos, 2 como titular, 2 gols. Nos 2, né? Pegando o confronto dos 2 jogos. Exatamente. Arena da Baixada e Neoquímica Arena. Finalizações, conversão de chance 100% no jogo de ida. E o Rodrigo Garro com os números ali que a gente está vendo no cantinho também. Então tá aí. Foram os 2 caras, né, do confronto, Vessa? Porque o Yuri ainda estava fora. O Memphis também já joga o primeiro só ganhando minutagem, porque ele estava voltando de uma lesão. Agora, de novo, teve que sair anteriormente. Os laterais, ok, os zagueiros também, os volantes estão... Realmente, acho que nessa tela aí estão os 2 protagonistas dessa classificação. Assim como, por exemplo, o Memphis foi muito fundamental contra o Palmeiras nas quartas, eu acho que esses 2 aí, eles passaram a ser os nomes aí dessa vaga do Corinthians passando pelas quartas de final. Agora os números do Corinthians na Copa do Brasil. São números realmente... 5 jogos em 8 jogos disputados. Contra 5 vitórias em 8 jogos. 5 vitórias em 8 jogos. Contra o Atlético Paranaense. Naquelas 4 mata-matas que eu falei agora há pouco. Destrinchados. 15 gols marcados contra 7, 67 aproveitamento contra 29. Ou seja, o Furacão é um freguês, né? Do Corinthians. E aquele 15 ali é muito por conta de uma meia dúzia que o Corinthians deu em 97, 3 do 2. Agora, os números também da Copa do Brasil são bem impressionantes. O Corinthians não tomou gol ainda tá. Exato. Olha ali, ó. Isso. Olha aí, ó. Não, é impressionante. 6 jogos, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 100% de aproveitamento, 8 gols marcados, nenhum gol sofrido. 11 grandes chances criadas, 4 grandes chances cedidas. Parece outro time, Massa. Eu quase tô gritando de novo. Vamos de novo? Vamos de novo. Vai. Campeão! Campeão! É isso. Você falou um número impressionante, o Dorival, né? São quantos jogos de mata-mata de Copa do Brasil? Eu vi alguém comentando aqui 17 já confrontos seguidos que o Dorival passa de Copa do Brasil. Flamengo campeão, São Paulo campeão e agora Corinthians semifinalista. 17 mata-matas enfileirando, eu acho bastante... um número bem considerável, mas essa tela que a gente mostra não parece um universo meio paralelo, assim? Você pega o Corinthians do brasileiro, tá lá sofrendo para pontuar, uma pontuação bem ruim, enfim.
E aí ver um negócio desse, parece um time, sabe assim, com 0 gol tomado, 8 marcados, só vitória. Nada mais Dorival que isso. É muito surreal, cara. Eu acho que na conquista da Copa do Brasil do São Paulo, aliás, era muito parecido, né? Um time que tinha muitos problemas, pontos corridos, não ganhava fora de casa e tal, e na Copa do Brasil ou nos outros torneios eliminatórios. Mas agora é uma circunstância particular, né? Ele só vai ter... É como se a gente comparou aqui, né? Com mais ou menos como fosse aquela coisa que o time ganha Libertadores no meio do ano ou no começo do segundo semestre vai disputar o Mundial lá na frente. É mais ou menos isso que vai acontecer agora. Não com a mesma proporção, mas 2 meses e pouco só de Brasileirão. Né? Só um campeonato do Dorival. Por exemplo, próximo jogo do Corinthians. Corinthians-Fluminense, Fluminense e Corinthians. Fluminense também passou. Só que o Fluminense terça-feira tem o Lanús na Argentina, né? Pela Copa Sul-Americana. O Corinthians não tem mais nada até a semifinal da Copa do Brasil. Dá para se recuperar no brasileiro. O Alex Jesus Santos fala, sai dessa bancada, Vessa. Tá vendo? Só tem ante aí. Eles são hipócritas, principalmente esse Massa e Arnaldo. É com vocês. Fala que nem começou, a gente nem falou de arbitragem ainda. Então vamos falar agora, a gente vai falar de arbitragem. Não, espera aí, depois eu vou falar do nome dele. Alex Jesus. Alex, pra você, vai. É campeão! Alex, vai na minha. Eu tô falando aqui desde que o Palmeiras eliminou o Corinthians. O que eu falo? Ao contrário. Desde que o Corinthians eliminou o Palmeiras. O que eu falo? Como diria Arnaldo Ribeiro, o Corinthians é favoritaço a ganhar a Copa do Brasil. Essa é uma bela Mas o Corinthians ainda sem tomar gol. É um desrespeito com o Cruzeiro e com o Galo, sinceramente. Com o Fluminense também que pode chegar. Tudo bem, você pode achar... Botafogo ou com o Vasco. Você pode achar que é desrespeito. Mas não é da minha parte. É porque conheço Corinthians. Quando definiu o semifinal, quando chega... Amanhã. Amanhã tem ficha. Quando chega... Cara, deixa ali a lombriguinha. Deixa a lombriga, aí vira... Vai criando. Vai criando isso, corpo. Vai criando corpo. É lombriga, da lombriga passa a ser... como é o nome daquele bichinho? Minhoca. Aí de minhoca é cobra d'água. Quando você vê, é anaconda. É isso que eu tô falando. Deixa eu interromper rapidinho, Massa. Não é desrespeito a ninguém, mas o Corinthians principalmente nas Copas, tirando o Atlético Goianiense e América, que deu uma ramelada, o Corinthians tem ido longe nas Copas e é muito forte. Se for jogar o segundo jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians já está na final. Pode ser qualquer adversário. Não é assim, Massa. Pode ser qualquer adversário. Esse é meu pelinho. O problema é se for definir fora, depende do primeiro jogo, aí é uma outra questão, né? Bom, o Roberto... Desculpa. Não. Desculpa. Não, só isso mesmo. Eu pensei que você tinha... Não, terminei. Tá bom. Então o Roberto Ameriotti Júnior tá sempre com a gente aqui e fala, quero ver a cara de pano molhado de vocês, caso o Corinthians seja campeão. O fatalista vai pro buraco. Cadê a flanela, por favor? Melhor pedir, eu vou... Massa vai ter um treco. Sai dessa, Vessa. Você tá sendo... expurgado da mesa. O que é esse discurso fatalista? Eu não entendi. Ele é muito o Roberto Ameriotti, o que é discurso fatalista? Conte pra gente. A gente falar o que acontece no Corinthians? Vamos falar o que acontece, inclusive, das questões de arbitragem. Então, vendo o árbitro ali. O Vessa fica quietinho quando a gente é com a gente. Ele não defende a gente. Obrigado. Olha os lances de arbitragem polêmicos. Esse aí foi o primeiro gol. O primeiro gol que acabou anulado, né? Eu preciso só fazer justiça. O Márcio fala, ele não defende a gente. Ontem eu saí de Itaquera sem voz, de tanto que eu tive que defender vocês. Aí, ó, tá vendo? E a galera falando, sai dessa Vessa, sai dessa Vessa. Quantidade de gente que... não gosta da gente, eu falo, calma. Aí o Arnaldo... É aí que ele quer dizer, a quantidade de gente que odeia a nossa... Impressionante a audiência do G4. Tá vendo? Eu abordado pelos populares. Aliás, um abraço a todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Impressionante como a gente tem hater por aí, Massa. Uma coisa realmente é de se orgulhar, não é verdade? Fala, Fiel, acompanhamos aí a programação. Coringão, como a gente falou aqui na introdução, vai pegar o Fluminense jogando fora de casa, um jogo muito difícil. O Fluminense aí que se classificou para as semifinais aí da Copa do Brasil junto com o Coringão. Inclusive ontem saiu o nosso próximo adversário da Copa do Brasil, é o Cruzeiro, torcedor, é isso mesmo, Cruzeiro do Cássio, hein? Eles eliminaram ali o Atlético Mineiro com bastante autoridade, venceram as 2 partidas e agora serão nossos próximos adversários na Copa do Brasil.
Copa do Brasil, que é um dos principais campeonatos nacionais, paga uma bela remuneração para o campeão. Ano passado, o campeão chegou a ganhar cerca de 100 milhões de reais, isso sem falar que vale uma vaga direta para a Libertadores 2026, seria uma coisa muito importante. Mas é isso aí, torcedor, para esse confronto aí contra o Fluminense, Coringão pode ter uma baixa importante. O Memphis Depay não foi detectado uma lesão grave na sua coxa, mas um edema pode deixar o jogador afastado, pelo menos essa partida aí contra o Fluminense, né? Principalmente ali, porque vai ser um jogo fora de casa. Coringão aí pode preservar esse jogador para que ele possa estar 100% no próximo confronto, que provavelmente vai ser na Neoquímica Arena. Para esse confronto aí contra o Flu, Coringão também pode ter algumas voltas importantes. O zagueiro André Ramalho, que se recuperou de uma virose, foi desfalque nessa partida contra o Atlético Paranaense, vai estar disponível para o técnico Dorival Júnior. E fica ali uma dúvida, viu? A gente não sabe se o Ranieri, que está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, vai estar à disposição do técnico também corintiano. Tomara que sim, né? É um jogador importante. Isso sem falar que o Ranieri está vivendo uma grande fase, né? Tomara que ele possa estar à disposição. O Coringão vai ficar muito mais forte. E também, torcedor, será que o Guinegão pode formar uma dupla ali com o Yuri Alberto? Yuri Alberto que se recuperou de uma hérnia inguinal e já está à disposição do Dorival Júnior. Quem sabe fazer uma dupla de ataque, né? Guinegão e Yuri Alberto seria muito interessante. Inclusive, torcedor, já estão falando aí que o Guinegão já está sendo sondado por equipes europeias. No meio do ano, parece que o Coringão aí rejeitou algumas propostas de alguns clubes que estavam interessados no nosso atacante da base do Terrão, que está se destacando demais com a camisa corintiana. 4 gols aí em 6 partidas e 1 assistência. Um jogador que realmente está surpreendendo a fiel torcida. Mas no final do ano, parece que os clubes europeus vão vir firme aí para tentar contratar esse jogador. Seria uma boa, isso porque o Coringão vive uma fase financeira bastante difícil, né? E quem sabe aí o Coringão possa vender finalmente um jogador da base muito bem, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.